Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre influenza aviária, algo que vem preocupando bastante o mundo inteiro praticamente, né, que a gente viu uma grande crise por causa dessa doença afetando bastante o hemisfério norte. Agora a gente vê também aqui a América do Sul, com vários países sendo afetados pela doença. Temos atualmente 8 países aqui na América do Sul que contam com casos de influenza aviária, 6 fazem fronteira aqui com o Brasil. Lembrando que o Brasil não conta com nenhum caso de influenza aviária até o momento, mas quem está aqui para falar com a gente hoje sobre as medidas que vêm sendo adotadas, para além daquelas que já são parte do protocolo do Ministério da Agricultura, é o Adroaldo Hoffmann, que é presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Adroaldo. Obrigado. Adroaldo, inclusive, né, falando em medidas adicionais, antes da gente entrar aqui ao vivo, né, falar aqui com vocês que nos acompanham no Notícias, o Adroaldo estava contando o seguinte, que ao invés de estar em Brasília, né, onde costuma estar, né, Adroaldo, você está em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Conta um pouquinho para a gente, então, o que está acontecendo, o que a CNA está dando suporte para o pessoal da avicultura regional aí em Corumbá. Ok. Bom, e a minha base, onde eu produzo, eu sou produtor também, avicultor, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Certo. E fazemos o abate numa unidade da cidade de Sidrolândia. Mas surgiu aqui uma ideia da iniciativa, veio da iniciativa das associações regionais, com o apoio aqui da Federação da FamaSul e também da CNA, junto com o MAPA e junto com o IAGRO, que é o órgão de controle de sanidade animal estadual, de nós montarmos um arco de desinfecção, uma barreira extra para prevenir aqui na divisa em Corumbá, porque a Bolívia, que faz divisa com Corumbá aqui no Mato Grosso do Sul, teve casos, né? Então a gente, como tem um fluxo de carros, veículos muito intenso aqui nessa fronteira, a gente se dispôs a fazer essa doação desse arco para o Ministério da Agricultura, para eles poderem ter uma facilidade muito grande em fazer a desinfecção desses veículos. Então a gente veio para cá na terça-feira, acabamos de montar o arco hoje de manhã e agora à tarde ele já está funcionando, possibilitando aí que a gente faça a desinfecção de todos os veículos que vêm de regiões aonde teve incidência de gripe aviária em animais silvestres ou em aves migratórias. E, Adroaldo, pensando, né, nessa questão da fronteira com a Bolívia, como eu citei no começo da nossa entrevista aqui, né, a gente tem 6 países aqui na América do Sul que fazem fronteira com o Brasil e que constam com casos, então, de influenza aviária. Né, a gente tem até uma listinha aqui, eu vou puxar a nossa cola, né? Porque de cabeça não dá para lembrar. Então temos aí a Bolívia, como você disse aí, fazendo divisa e esse trabalho que vocês estão realizando aí. Outro país que faz fronteira, Colômbia, o Peru, Venezuela, Uruguai, Argentina e aí os que não fazem fronteira, Equador e Chile. Adroaldo, outros países que a gente vê também que estão gerando preocupação aqui no Brasil com o setor produtivo de aves é a questão do Uruguai e da Argentina. Você aí como integrante da CNA, principalmente aí presidente dessa Comissão Nacional de Aves e Suínos, essa preocupação extra com esses outros 2 países é realmente algo factual, né? Porque já que a gente tem 6 fronteiras aqui com países que contam com casos ativos, por que justamente mais esses 2, né? Além da Bolívia, Uruguai e Argentina como pontos de alerta principal? Porque as rotas migratórias, quando começou a aparecer casos aqui na América do Sul, eram alguns casos a mais de 1.000 quilômetros da nossa fronteira. E agora a gente está começando a ter casos mais perto da nossa fronteira. Então a gente a preocupação começa a se intensificar, porque muito provavelmente as aves migratórias estão transmitindo possivelmente para as aves nativas regionais, e essas estão disseminando, provavelmente, aonde está chegando mais perto das fronteiras brasileiras. Então, a gente vê com muita preocupação, por exemplo, a questão da Argentina,
onde aconteceu numa granja de produção. É claro que se a gente analisar aquela granja na Argentina, ela está na beira-mar praticamente, e uma granja situada praticamente dentro de uma cidade lá da Argentina. Então, uma coisa muito importante para nós falarmos, inclusive, sobre o que é praticado no Brasil, as indústrias têm um papel muito importante nisso também, junto com os órgãos de controle estadual e federal, de não permitir que granjas funcionem dentro de cidades, praticamente, porque é um risco muito grande do ser humano, nós, né, através de veículos, através de pessoas que viajam para outros países, trazerem essa doença, né? Então, o que a gente fala, por exemplo, com essa situação do arco de desinfecção que nós estamos montando aqui, a gente está tentando fazer tudo o que está no nosso alcance para dificultar que essa doença chegue nos nossos rebanhos. É claro que tem eventos naturais, por exemplo, as aves migratórias, que elas fogem da nossa capacidade de resolver. Mas, a partir do momento que nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, que é desinfectar veículos, ter um cuidado muito grande com pessoas que viajam para outros países e não trazer essa doença para o Brasil. Hoje nós acompanhamos, por exemplo, aqui na divisa, aqui, o MAPA está com um rigoroso controle de pessoas que transitam ali na fronteira, às vezes trazendo uma galinha caipira, ou já existia aqui um comércio, por exemplo, das duas cidades que são irmãs aqui, uma brasileira e uma boliviana, de ter uma feirinha. Então isso aí foi proibido, essa passagem de um país para o outro, somente passa produtos industrializados, produtos in natura, animais vivos, não pode passar, principalmente de aves, né? Até a gente está falando, né, por exemplo, galinha caipira, né, essas aves para a questão de proteína animal, seja para avicultura de postura ou avicultura de corte, mas a gente pode botar nessa conta também, Adroaldo, as aves, como que a gente pode falar, as aves ornamentais, por exemplo, aquelas que a gente compra para ter em casa, um periquito, uma calopsita, por exemplo, isso também entra nessa barreira. Com certeza, com certeza. Ela pode ser um vetor aí de contaminação, né? E, Adroaldo, a gente tem esse exemplo, então, né, dessas iniciativas de associações que se somam ao governo. Isso também pode ser replicado em outras regiões, né? E lembrando, né, que lá no começo de fevereiro, quando estava sendo realizado o show rural da Copavel, lá em Cascavel do Paraná, foi anunciado um bloco entre os estados do sul do país para tentar se fortalecer na questão de prevenção, então, da influenza aviária. Esse tipo de iniciativa também pode se replicar em várias regiões do país, como montagem de arco nas fronteiras, esse controle mais rigoroso nas passagens? Claro, a gente entende que, apesar de o produtor, em alguns momentos, achar que a obrigação dele é só da porteira para dentro, nós, em todas as granjas industriais que nós temos arco de desinfecção para facilitar e fazer um trabalho bem feito de desinfecção dos veículos que entram dentro das nossas granjas. Então, por que nós não ajudarmos o poder público, os órgãos de controle sanitário animal, a montar esses arcos em todas as divisas secas, né, onde passa veículos de um país que venham para o Brasil, né, principalmente esses países aí onde já teve incidência de gripe aviária. Eu acho que é uma iniciativa fantástica que teve aqui no Mato Grosso do Sul, que pode ser replicada, deve ser replicada, e a gente, o produtor, as associações estarem envolvidos, até para demonstrar o quanto a gente pode fazer junto com os órgãos de controle de sanidade animal e as indústrias. E, Adroaldo, como que está esse nível de comunicação entre as entidades, né? Seja assim, desde do produtor, a indústria, o serviço veterinário ou o serviço de defesa animal ali da região, Ministério da Agricultura, como que está sendo essa gestão das informações, né? Você, então, como parte integrante dessa cadeia, como que essas informações estão chegando, seja vindo de outros países também, porque os vizinhos, se a gente está se conversando com os outros países
para saber as medidas Sim. que eles estão adotando? Como que está sendo esse giro de informação? Sim, a gente brinca, né, que a gente não precisa inventar a roda, né? A gente pode copiar ela e aperfeiçoá-la, né? Então a gente já tem exemplos de países que já tiveram esse problema, e nós aqui internamente, por exemplo, as indústrias, as indústrias já tinham uma boa prática de manejo, de cuidado sanitário, por conta de outros problemas, por conta de ter uma segurança alimentar, que é fundamental. Então, o que nós estamos fazendo? Intensificando esses controles. As indústrias estão promovendo cursos, levando ao produtor informações de prevenção, fazendo aferição, por exemplo, se esses arcos estão funcionando corretamente, se o produtor está usando os produtos recomendados para desinfecção dos veículos. Isso feito juntamente com os órgãos de controle sanitário animal estaduais. Então, aqui, por exemplo, no estado, a gente chamou, aqui chama o IAGRO, o pessoal do IAGRO anda par e passo com a gente, no sentido de levar informação para o produtor, produzir material de divulgação, tanto físico como digital, para encaminhar para os produtores, para ele realmente conscientizar e ter a certeza que nós somos a parte mais importante na prevenção da gripe aviária. Porque a gripe aviária, se ela chegar, digamos, num animal migratório, numa ave migratória, ela terá que passar para um animal silvestre regional, né? E esse animal possivelmente pode transmitir, né? Passar alguma coisa para um caminhão, por exemplo, né? Nas fezes. E esse caminhão, ao adentrar na nossa granja, se ele passar pelo arco de desinfecção e fizer ali o procedimento correto, pode eliminar o problema. Então, o produtor que toca a granja, que faz a gestão, a engorda dos animais, ou a produção de ovos férteis, ou a parte de recria da avicultura, ele pode e deve redobrar o cuidado dele, as atenções dele, quanto a quem entra dentro da granja. E hoje nós recomendamos que não se permita, em hipótese alguma, visitas em granja. Ah, meu parente está aqui em casa, gostaria de ver como que é. Não pode entrar nas granjas. Só entra nas granjas as pessoas que realmente precisam entrar, ou para fazer manutenção de equipamento, ou caminhões para descarregar ração, né? Para quê? Para nós fazermos aquilo que nós estávamos falando. Tudo que tiver alcance nosso, do ser humano, a gente fazer para dificultar, não possibilitar que essa doença entre nos nossos rebanhos. É claro que tem fatos da natureza que podem trazer isso para o nosso rebanho de forma natural e que foge, às vezes, à nossa capacidade de resolver e de prevenir. Mas aí entra a situação que as nossas granjas já foram construídas em locais, por exemplo, aqui onde eu estou, em Corumbá, é uma região geográfica do Pantanal. E aqui é proibido instalar indústrias de avicultura. Por quê? Aqui é um lugar que teria um risco muito grande. Uhum. Né? E aí, Edroaldo, é isso que eu queria saber também. A gente tem, lógico, esses protocolos aqui no Brasil, tanto das instalações, das granjas, das agroindústrias, para ficarem fora dessas áreas ou de pousio ou de trajetória de aves migratórias, mas assim, há uma conversa com as autoridades dos governos desses países vizinhos nossos? Existe uma comunicação fácil? Porque, por exemplo, a Argentina, né, desde o dia 13, 15 ali de fevereiro, que constou o primeiro caso, né, hoje já está ali com cerca de 40 casos de influenza aviária. A gente tem casos de influenza aviária em granjas comerciais, já foi suspensa as exportações de produtos avícolas lá por parte da Argentina. A gente se comunica bem com os países vizinhos para saber o que está acontecendo na realidade deles de lá? Como que está acontecendo isso? Aí entra aquela situação que a gente estava falando do que é praticado no Brasil. Por exemplo, o Brasil, de cada 10 frangos vendidos no mundo,
mais de 3,5 é brasileiro. Então, nós temos aí 35% do mercado internacional de frango está na mão do Brasil. Então, o cuidado que a produção brasileira tem com segurança alimentar, ele se deu não por conta de gripe aviária, foi por conta de exigência do mercado externo em ter um produto de qualidade, que nós temos. E hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Porque muitos países que não têm esse perfil exportador, provavelmente não tiveram o grau de exigência que nós tivemos. E nós, por conta desse perfil exportador, pela qualidade que nós temos, pela habilidade do produtor de conseguir produzir uma proteína de excelência com baixo custo, nós tivemos um grau de exigência muito grande lá atrás, há muitos anos. Então, hoje, para nós, é rotina a gente fazer todo ter todo esse cuidado com o nosso plantel. É claro que, mesmo a gente tendo essas boas práticas há muitos anos, a gente tem que ficar atento com o que está acontecendo nos países vizinhos, saber em que situações estão ocorrendo essas contaminações, se é realmente pelas aves migratórias, se foi através de caminhões, se foi através de pássaros, né, das aves silvestres regionais, nativas. Então, é muito importante que haja essa comunicação. Os governos dos países, os órgãos de controle sanitário dos países, é óbvio que se conversam até para ter uma rastreabilidade de aonde está vindo, para onde está indo. Então, acho que está bem desenhado para nós conseguirmos, de repente, passar sem um problema muito grave aqui no Brasil. E se nós tivermos um problema aqui no Brasil, os nossos órgãos de controle sanitário estadual e federal estão fazendo treinamentos para ter uma resposta muito rápida. Era nesse ponto que eu queria chegar com você, se a gente tem um plano de contingência, por exemplo, algo emergencial. É claro que a gente tem vários estágios, né? A gente pode ter uma ave silvestre ou uma ave migratória que seja detectada com o vírus, ou a gente pode ter uma área comercial, né, um galpão ou vários galpões atingidos, né, são diferentes tamanhos de problema, né, para resolver. Mas existe um plano de contingência diferenciado para cada tipo de situação, Adroaldo? Por exemplo, o Estado do Paraná divulgou que está fazendo treinamentos de simulação. Aqui no Mato Grosso do Sul também será feito, provavelmente a semana que vem, um treinamento de simulação para a gente ter o trâmite, sabe, de como que é a nossa reação, do que tem que ser feito, até do sacrifício, como vai ser o sacrifício dos animais. Primeiro, como que vai ser a comunicação. A gente está batendo muito em cima na tecla de que o produtor, tendo uma suspeita de um problema, ele imediatamente está sendo divulgado, né, óbvio, os meios de comunicação, para que imediatamente ele comunique o órgão de controle sanitário estadual, e a partir dali, vai mandar seus fiscais na propriedade para verificar, para tirar material, para fazer exames, para identificar se é um problema ou não. A partir do momento que se constata um problema, está sendo feito treinamentos de simulação para que a gente tenha uma resposta rápida de todos os órgãos envolvidos, para que a gente também não desampare esses produtores, porque é uma situação que não é ele que está trazendo para o cenário da produção, então a gente não pode também desamparar esse produtor, mas que a gente cumpra todos os protocolos para que isole a área, que se faça o sacrifício dos animais, que se faça a compostagem, o descarte correto desses animais, e que ele fique de quarentena o tempo necessário para poder voltar a produzir com segurança. Certo. Adroaldo, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, então, as ações que a CNA, enquanto instituição, vem tomando, então, junto às outras associações regionais e também essa comunicação com o Ministério da Agricultura para poder, então, proteger o Brasil dessa doença que vem causando tanto transtorno aí mundo afora e agora, então, especificamente aqui na América do Sul. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Precisar, estamos à disposição.
Tá, então estivemos com o Adroaldo Hoffmann, que é presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura aqui no Brasil, falando um pouquinho para a gente sobre medidas que vêm sendo tomadas aqui no país para prevenir casos de influenza aviária. Vamos lembrar que tem 8 países aqui na América do Sul que já têm casos ativos da doença. Entre esses 8, 6 deles fazem fronteira aqui com o Brasil. Pontuando novamente que o Brasil não tem nenhum caso de influenza aviária, nem em aves silvestres migratórias e muito menos em granjas comerciais. Mas a gente tem alguns pontos de atenção. Entre esses 6 países que fazem fronteira aqui conosco, o Adroaldo ele destaca, né, a Argentina, o Uruguai, que estão ali pertinho da região sul do país, onde se concentra a produção de aves de corte, e a gente tem também a Bolívia. E o Adroaldo trouxe justamente também uma informação interessante, né, que a CNA está dando um suporte nesse momento, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na divisa com a Bolívia, de construir um arco de desinfecção para veículos que passem ali da fronteira, justamente para que quando eles entrem aqui no país, recebam ali um jato de um produto que faça essa desinfecção no veículo para minimizar uma possível entrada, né, desse vírus, né? Porque, por exemplo, o caminhão está passando, uma ave migratória que esteja contaminada ali acaba defecando, sujando ali esse veículo, aí esse veículo pode entrar aqui no país portando esse vírus, vai levar, por exemplo, uma quantidade de ração para uma granja, e aí assim pode desencadear, então, uma crise, né, algum surto da doença aqui no país. E o Adroaldo, ele ressalta também uma questão importante, que o Brasil, por ser um país que exporta muita carne de frango e que também consome muita carne de frango aqui no mercado interno, já existe um protocolo muito severo, não só contra a influenza aviária, mas outras doenças também que acometem as aves, como, por exemplo, doença de Newcastle, salmonela. Então, esses protocolos eles já são rígidos há bastante tempo. Então, agora, com esses casos da influenza aviária aqui na América do Sul, eles estão, claro, sendo muito reforçados, esses protocolos em toda a cadeia produtiva, segundo o Adroaldo, mas já existe, então, algo muito restritivo, né? Por exemplo, de impedir visitas em granjas, não recomendar, né? Só quem realmente trabalha nas granjas, criar planos de contingência emergenciais para caso de surtos da doença. Enfim, segundo o Adroaldo, tudo isso vem sendo reforçado e potencializado, mas o Brasil ele já conta com protocolos bastante severos e eficazes, tanto que a gente não tem até o momento nenhum caso da doença e seguimos vigilantes, então. Para mais informações, você continue assistindo a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais vídeo para você. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.